Olá, pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa aula é a aula A257, conhecendo a geração de energia elétrica na prática. Vocês vão visitar, através dessa videoaula, uma usina hidrelétrica com vídeos educativos que vão dar a visão e o conhecimento como é gerada a energia elétrica. Vamos para a nossa aula e divulguem, compartilhem essa aula. Conhecendo a geração de energia elétrica na prática, como que é feita a geração de energia elétrica? Bom, a geração de energia elétrica no Brasil, pessoal, ela é realizada em sua grande maioria, Principalmente, utiliza-se por meio do uso da energia potencial da água. Aí a gente dá o nome de geração hidrelétrica. A geração hidrelétrica porque ela utiliza a energia potencial das águas, ou seja, da água, Ou utilizando a energia potencial dos combustíveis, que a gente chama da geração termoelétrica. Então, nós temos no Brasil, é realizada a geração principalmente em grande quantidade, a geração hidrelétrica através da água, da energia potencial da água, ou utilizando a energia potencial dos combustíveis, que é a geração termoelétrica. Vocês veem falar muito na televisão, que a bandeira tarifária, ela tem amarela, vermelha e verde, sendo que a vermelha tem boa parte de geração térmica, Então, todas as usinas térmicas estão em funcionamento. A bandeira amarela, parte das usinas termoelétricas estão em operação. E quando a bandeira é verde, somente a geração hidrelétrica está em operação, que tem um custo menor para a sua geração. Então, no Brasil, basicamente, essas duas fontes primárias aí de geração. Os dados de abril que eu coletei de 2011 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, o Brasil tem cerca de aproximadamente 70,8, que corresponde a 81.007 megawatts da energia é gerada por fonte hidrelétrica. Pois o nosso país ele apresenta um rico potencial hidráulico, que, além do já aproveitado, contém um potencial a ser explorado, que a ANEEL estima-se em 150.000 megawatts de potência. Isso é o potencial que pode ser explorado ainda. Das termoelétricas existentes no Brasil, informação importante, 26,4% são termoelétricas convencionais, que geram 30.072 megawatts. E 1,8% são nucleares, 2.007 megawatts. Elas utilizam combustíveis fósseis, são as termoelétricas, que é o gás natural, carvão, petróleo, biomassa, madeira, o bagaço da cana e outras. E o combustível nuclear. Então, esse é o panorama geral da geração de energia no Brasil. Bom, aqui tem um esquema, que vocês vão conhecer a geração de forma usando um diagrama unifilar. Então, nós temos aqui o G, que é um gerador síncrono, é uma turbina hidráulica ou a vapor. Vocês vão ver os vídeos onde visitamos uma usina hidrelétrica. Então, a geração é uma turbina hidráulica. Ela gera, o gerador é um dispositivo que ele tem acoplado a seu eixo uma turbina. Esse gerador gera uma tensão de 13,8 kV. Tá? Essa tensão na casa de força, tem um transformador T1, que é um transformador elevador. Ele vai elevar para a tensão de 138 kV ou 230 kV. Vai depender ali da geração e do tipo de linha e da distância.
Aqui eu tenho a LT, que é a linha de transmissão. Chega-se através de um transformador T2. Né? Esse transformador T2 vai abaixar a tensão, o 138 ou o 230. E nós temos aqui o DP, que é a distribuição primária, dentro da zona urbana, ou seja, dentro da cidade faz-se a distribuição em 34,5 ou em 13,8 kV. Aqui nós temos um transformador T3, é um transformador de distribuição, né, baixas tensões, né, para valores utilizáveis nas residências, por exemplo, 220/127. Aqui nós temos a distribuição, que nós chamamos de distribuição secundária. E aqui nós temos também uma distribuição secundária em 220/380. Então, saímos lá da usina hidrelétrica, casa de força, linha de transmissão e a distribuição para os grandes centros. E aqui eu tenho a distribuição secundária, que abaixa a tensão aos níveis consumidos pelas residências e pelas indústrias. Ok? Então, aqui nós já conhecemos a visão geral, como que é o diagrama unifilar da geração até a distribuição. Então, aqui temos o transformador T1, T2, T3, T4, onde T1 é um transformador elevador, eleva para 138 ou 230, um transformador T2, que é um transformador, né, de distribuição, que ele vai abaixar para 34,5 ou 13,8, e o transformador T3 e T4 são transformadores de distribuição que vai baixar a tensão para os níveis que nós consumimos em nossas residências. Essa é a geração. Bom, um diagrama básico, conhecendo a geração hidrelétrica. Para ter uma hidrelétrica, nós temos que ter o reservatório, a represa desse reservatório. Temos aqui a casa de força, onde nós temos o gerador e a turbina desse gerador. Então, vamos aqui, olha, nós temos a casa de máquina, que contém tudo isso aqui na casa de máquinas, né? Vocês vão ver na prática aí. Então, a casa de máquina tem o gerador, a turbina, né? E vem do reservatório, eu faço uma tomada de água para esse gerador, uma tomada de água com um declívio, né? Um bom declívio para ter uma vazão, uma pressão, né? Uma vazão de água intensa aqui. E isso vai gerar essa turbina, tá? Essa turbina gera 13,8 kV. Esse 13,8 kV vai para o sistema de transformador elevador. Eleva a tensão, como vocês viram anteriormente, por exemplo, a 138 kV, e vai através das linhas de transmissão até uma subestação que vai abaixar essa tensão, por exemplo, né? E para os grandes consumos, para os grandes centros de consumo. E aqui a água passa pelo gerador, né? E sai e toma o curso natural do rio. Né? Então, aqui a gente tem uma porta de controle, uma comporta controlando, né? Que eu posso desativar essa máquina aqui, né? Não quero que ela entre em operação. Aí eu vou ter aqui na tomada de água, que a gente chama, vou mostrar para vocês, a tomada de água, fecho essas comportas, não tem fluxo de água descendo para o gerador. Aí eu desativo essa turbina, posso dar manutenção. Ok? E aqui eu tenho uma corrente natural da água que sai do meu gerador. Aqui é uma tubulação, né? Uma tubulação que desce. Né? Essa usina de exemplo é uma tubulação de 4,9 metros de diâmetro. Aqui é uma turbina do tipo Francis que vai gerar a energia. E aqui é a represa. Ok, pessoal? Bom, conhecendo ainda a geração hidrelétrica, os geradores de eletricidade, eles necessitam de energia mecânica, que é a energia cinética, né, para fazer girar os rotores das turbinas, nos quais são acoplados no eixo os reatores dos geradores. Está aqui, ó. Né? Então, a água vem por aqui, vai girar a turbina. Essa turbina tem um eixo acoplado, onde nesse eixo acoplado nós temos os geradores de eletricidade.
Portanto, a geração precisa de uma turbina hidráulica, né, ou térmica. No nosso exemplo aqui, nós estamos falando da energia hidráulica, e de um gerador síncrono, montado no eixo vertical, nesse exemplo, no eixo vertical aqui. Então, vocês vão ver na usina que vai ter aqui o gerador e logo aqui embaixo um eixo ligado à turbina, onde a água vai fazer esse fluxo aqui, ok? Para a geração hidrelétrica, é necessário o quê? Água em abundância. Para me fazer a geração hidrelétrica, eu tenho que ter água em abundância, e esse tipo de geração que eu vou apresentar para vocês, eu tenho que ter desnível entre a barragem e a casa de máquinas. Esse desnível vai provocar ali a água vindo aqui numa velocidade, numa vazão adequada para gerar a energia através do quê? Do movimento da turbina, e aqui no eixo eu tenho o meu gerador. Bom, aí eu trago para vocês um exemplo de uma usina hidrelétrica. Eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo da usina hidrelétrica de Corumbá 4, que fica próximo à cidade de Brasília, né, próximo ao Distrito Federal. Ela fica localizada na cidade de Lusiânia, que é Goiás, a aproximadamente uns 50 quilômetros de Brasília, 50 a 60 quilômetros. Então, essa usina hidrelétrica, essa é a represa da usina hidrelétrica de Corumbá 4. Aqui nós temos a tomada de água. Aqui nós temos a casa de força e a subestação fica um pouco à frente aqui. E aqui nós temos os vertedouros. Esses vertedouros, vocês vão ver que eles vão manter o equilíbrio aqui de água do reservatório. Então, esse exemplo é um exemplo da usina de Corumbá, que tem 2 turbinas, tá? E aqui eu tenho a fonte, se vocês quiserem consultar, é só no www.corumbaconcessões.com.br. Agora vocês vão ver a extensão no videozinho em seguida, vocês vão ver a extensão do lago de Corumbá, vendo à direita a tomada de água e aqui à esquerda onde nós temos os vertedouros, tá? Fiquem aí, olha, veja o vídeo aí, que bacana, desse lago da represa de Corumbá, da usina hidrelétrica de Corumbá 4. Vai ter outras também, eu vou marcar lá, né? Coisa que você tem interesse, eu mando, se tiver tudo acertado, tá bom? Foi muito que você... Esses peixes lá depois que pagam, foi muito que... Agora, pessoal, vamos estudar cada um ponto dessa usina de exemplo, que é a usina de Corumbá 4. Nós temos aqui os vertedouros, né? Corumbá tem esses 3 vertedouros aqui. O vertedouro, ele é utilizado para controlar o nível da água do reservatório. Então, ele controla o nível da água do reservatório. Então, você vai ter aqui um canal de cimento, né, de concreto, na verdade. Ele tem 420 metros, o de Corumbá está aqui. Todo o volume de água excedente do reservatório, ele é conduzido por essa rampa de concreto de 420 metros. E ela faz o retorno ao curso original do rio. Isso fica a jusante, ele fica a jusante da usina. Então, ele vai fazer o controle do nível do reservatório. Olha, esse reservatório está muito cheio, muito cheio mesmo. Eu vou abrir uma parte dessa comporta, né? Para quê? Para manter o nível de água do reservatório. Eu vou controlar o nível de água do reservatório. E esse reservatório ele vai estar lá com essa comporta com um nível aberto dessa comporta, dando uma vazão para não secar por completo, né, a água do rio, o curso natural do rio, né, porque esse canal vai descer e vai ao encontro do curso natural do rio. Essa usina de exemplo é a usina de Corumbá 4, cuja fonte dessa imagem foi retirada. Agora vejam vocês, né, lá em Corumbá 4,
o vídeo onde nós temos os vertedouros e a vazão de água para controlar o nível do reservatório da usina de Corumbá 4. Veja esse vídeo agora. As garças comendo os peixes lá embaixo, ó. Oi? Hã? Essa aí tá aberta, Francisco. A água é azulzinha, né? Verdinha, né? Pessoal, aqui, continuando os elementos da nossa usina hidrelétrica aí, Corumbá 4, nós temos aqui a tomada de água. Então, a água do reservatório é retirada desse ponto aqui através da tomada de água, onde aqui essa estrutura de concreto aqui eu tenho a medição do nível do reservatório. Existem aqui sensores, né, que vão detectar esse nível de água dos reservatórios. Tem aqui a régua marcando o nível dos reservatórios e aqui tem um pêndulo onde que vai prender, né, uma escotilha, uma comporta, né, que vai fechar a tubulação. Aqui eu tenho um desnível muito grande. Nessa região aqui, onde tem um concreto aqui, tem uma tubulação, um túnel, e esse túnel faz chegar até a casa de máquinas, né? Dando mais ou menos 63 metros de desnível, chegando uma tubulação em torno de 4,9 metros de seção de diâmetro, onde eu faço a tomada eu tomo a água do reservatório aqui. O que vocês viram anteriormente para controlar o nível do reservatório, que é o vertedouro, não é? Então aqui nós temos uma estrutura de concreto por onde a água do reservatório é direcionada às turbinas da usina, ou seja, é direcionada para a casa de máquinas. Aqui, pessoal, nós temos a casa de máquinas. Olha só, aqui é o curso do leito do rio normal. Lá vocês tinham o vertedouro, parte da água descia e vai encontrar esse leito. Aqui nós temos a casa de força, né? Na verdade, casa de força. Essa casa de força, a tomada de água chega até aqui, através de uma tubulação subterrânea. Aqui estão instaladas 2 unidades geradoras. O nosso exemplo é a usina de Corumbá 4, 2 unidades geradoras. E essas 2 unidades geradoras têm uma capacidade de geração de 129,6 megawatts de energia. Essa água é direcionada para essa casa de força e a velocidade dessa locomoção movimenta a turbina que está acoplada ao gerador, e essa turbina vai produzir a energia elétrica. Então aqui eu tenho a casa de força. Logo aqui, né, nós temos também uma subestação que vai fazer a conexão com a linha de transmissão. Então veja agora o vídeo do funcionamento do gerador, toda a casa de força, onde nós temos uma turbina do tipo Francis. Cada turbina tem capacidade para 64,8 megawatts. Veja o vídeo da usina de Corumbá e veja o gerador em funcionamento. Que beleza, que obra de engenharia, tanto mecânica, civil e a nossa que nós estamos discutindo, energia elétrica. Veja aí o funcionamento dessa turbina Francis com capacidade, cada uma,
de 64,8 megawatts. Com capacidade de tensão máxima gerada, vocês vão ver no painel de geração, 13,8 kV, que vai ser elevado para 138 kV, que vai chegando, que vai através de uma linha de transmissão. Os transformadores estão aqui, olha, aqui são os transformadores, elevam para 138 kV e vai para a cidade satélite de Santa Maria, que é o Distrito Federal, onde tem uma subestação da concessionária de energia de Brasília, que é a SEB, que vai fazer a distribuição para os consumidores. Então veja o vídeo aí agora. Pois bem, pessoal, finalizando as partes dessa usina, nós temos a subestação. Está aqui o parque de subestação. Essa subestação é um conjunto de equipamentos elétricos, ou uns disjuntores, né, de alta tensão, que tem por função interligar a energia produzida pelas unidades geradoras que estão lá na casa de máquinas, né, e acoplar elas às linhas de transmissão. As linhas de transmissão são um conjunto de torres e condutores que vão transportar essa energia. Então, aqui faz-se a conexão com as linhas de transmissão. Aqui eu posso controlar se eu vou colocar carga ou não. Eu posso desligar o meu sistema aqui através de comando e deixar a geração a vazio. Então, aqui eu tenho um conjunto de equipamentos elétricos de alta tensão que vai ter a função de interligar a energia produzida, né, para as linhas de transmissão. Essa energia gerada por Corumbá 4 ela é transmitida através de 120 torres de transmissão, conforme essa aqui colocada para vocês. Ok? Então, já temos todo o sistema de geração de energia hidrelétrica através da energia potencial das águas. E dessa forma nós encerramos essa aula. Eu acredito que uma aula bem produtiva para vocês. Vocês navegaram dentro de uma usina hidrelétrica com as informações, com o gerador ali, com o vertedouro, com o lago, né, vendo as dimensões do lago. Para construir essas aulas, foram utilizadas como referência bibliográfica. Eu dou aqui uma atenção
ao site da corumbaconcessões.com.br. Algumas imagens foram retiradas de lá e do livro de instalações elétricas de Ademaro Contrim. Pessoal, fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica. É nesse canal que você tem teoria e prática. Veja essa aula, você navegou dentro de uma usina hidrelétrica da sua casa, no seu computador, ok? Divulguem, dê seu like e fique ligado no canal da Universidade da Elétrica. Um abraço a todos vocês!